Salve, salve, meus amigos! É isso aí, estamos aqui começando mais um episódio do podcast Apollo 11. Eu sou Neil Armstrong, sou o comandante dessa nave virtual aqui no YouTube, sempre trazendo conhecimento, informação para vocês. É isso aí, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal agora, ative o seu sininho e fica por dentro, hein? Porque toda semana, às 21 horas, tem sempre um novo episódio aqui em nosso canal. Já quero agradecer aos meus patrocinadores que já estão aparecendo na tela aí, que durante todo o nosso programa, nosso podcast, você vai saber quem são as empresas que colaboram com o nosso canal. Eu tô recebendo aqui dois professores, porque olha só, tá fervendo, que o assunto do momento é o Enem. É o Enem, já teve a primeira prova agora, nesse domingo, né? Aqui trazendo informações quentíssimas. E eu tô aqui com o professor Cláudio Everton. E aí? Beleza, meu irmão? E o Tiago Tavares. Bom, seja bem-vindo, professores, prazer. ao estúdio Podcast Apollo 11. O grande Cláudio eu conheci de uma longa data, né? É um grande amigo, já trocamos várias ideias, tomamos umas cervejinhas com aqueles papos intelectuais. Isso aí já rolou demais, né, não, grande Cláudio? Rock and roll, que era sempre vir acompanhando Apollo 11, com as conversas, principalmente da Apollo 11, que você participou de vários shows da banda Apollo 11. Então, é de casa. O Tiagão que tá vindo a primeira vez com a gente aqui. Já conhece a banda também. Já conhece a banda também? Já entregou a idade, meu irmão. Quem curtia Apollo 11 não tem ninguém novinho, não. É todo mundo coroa. É muito show. Mas tá todo mundo muito bem. Estamos bem, cara. Estamos bem. O rock faz bem, tá vendo? Bem, pessoal, vamos lá. O assunto do momento. O assunto do momento é o nosso Enem. Libera aqui rapidinho, por favor. É o Enem. Então teve nesse domingo agora, né, a prova, e foi muito aquecido, né? Mas antes de a gente falar assim diretamente do Enem, que é o que todo mundo está esperando nesse momento, a expectativa, informações sobre o Enem, eu quero que vocês falem um pouco de vocês para o pessoal entender, para quem não conhece o Cláudio e o Tiago, entender quem são vocês e qual é a missão de vocês para o Enem. Vamos começar pelo Tiago. Tiago, fala um pouco aí, quem é você, né? O que você pode oferecer dos seus conhecimentos, para a gente começar a falar depois do curso de vocês. Bom, vamos lá. Me chamo Tiago, né? Grande amigo aqui também do Cláudio, a gente tem uma parceria, né? Um curso de redação chamado Redaxio, né? Esse aqui. Eu sou jornalista, sou também formado em letras em inglês, ok? E fiz meu mestrado e doutorado na área de ciências sociais, que trabalha também com filosofia, são áreas afins, áreas próximas. E no pós-doc eu fui lá para São Paulo estudar a Linda Quebrada aí, que estava no BBB. E toda essa parte de sociologia, de filosofia, em conjunto com o meu amigo Cláudio aqui, que vai se apresentar também, a gente é uma combinação de conhecimentos para ajudar a galera aí na prova do Enem, né? Uma combinação na hora, real. Pode crer. É um match de conhecimentos. Com certeza faz a diferença. Pois é. E o Cláudio, Cláudio, fala um pouco aí do que você vem colaborando junto com esse curso. Vamos lá, eu sou o Cláudio Everton, né? E eu e o Tiago trabalhava junto e vinha sempre uma demanda. Por que vocês dão aula particular? Por que não faz um curso e tal? Sempre tinha essa demanda. Eu digo, Tiago, por que não junta? Porque a gente se juntou, além de profissionalmente, como amigo a partir de um filósofo que chama Spinoza. Por que a gente já se encontrou, que é um conceito de Spinoza, a gente se encontra por alma, pela pupila, como diz Vinícius de Moraes, por que a gente não faz esse curso que a galera sempre demanda? Eu entro mais com a parte de linguística, mas eu tenho repertório como mestre de literatura, por exemplo, leio muito, compro muito livro, enfim, Tiago também, é outra afinidade nossa, e você entra com a sociologia, com a filosofia, com essa parte que eu também acabo abordando, eu também gosto. E eu sempre puxo, mas Tiago é o cara que vai falar melhor. Mas isso daqui, é assim assado, qualquer detalhe aprofunda com o Tiago. E às vezes ele tá lá, fala da redação, a parte técnica é melhor com o Cláudio. A técnica aí diz, puxa lá que Cláudio vai dar um puxão de orelha melhor em você, vai lá, vai dar certo, entendeu? Aí a gente juntou e criou o Redaxio. Quem tá em casa vai ter, Redaxio, porque o T, a letra T em latim, por vezes, ela tem som de C. Certo, E também, se a gente observar, C de Cláudio e T de Tiago. Massa. E Redaxio, Red é texto vem lá no latim, texto é tecido. E o red imagina a rede de pesca. É uma trama, né? E ácio, ação. Ação de costurar. De construir o tecido, de fazer o texto. De construir o texto. E o que a gente diz no subtítulo é capital cultural para a sua redação. Capital cultural para a sua redação. Capital cultural é um conceito de Pierre Bourdieu, que ele diz que, por exemplo, nós três gostamos de rock, mas as referências, as influências de cada qual é individual. Quer dizer, a gente pega, por exemplo, um tema desse. Sim. E cada um vai fazer o seu texto, porque suas experiências, suas leituras, o que é que você curte, você é sensível para qual tema,
não é? Exatamente. Pegar... Em música, cada um é diferente. Tiago é cinéfilo. Eu já não sou cinéfilo, mas aí eu sou o cara que aprofunda. Se eu disser assim, vou assistir o filme, aí eu leio ficha técnica, eu quero saber quem é o diretor, aí eu pego a ficha técnica do diretor e vou... Por que criou? Agora, eu fiz isso, uma indicação que foi do Oscar, né, que foi premiado, foi o Ataque dos Cães. Fiquei louco, assim, ainda não li o livro, mas, Tiago, vou ler esse negócio em inglês. Não dá, não. Porque foi a partir de um romance que ela foi adaptando, ela foi estudando, criou o roteiro e primeira coisa que eu disse, o título desse, sabe, a tradução não encaixa, mas pô, eu disse encaixa, é uma leitura, é uma interpretação que você tem que fazer para entender a tradução que foi feita do Ataque dos Cães, sabe? É muito massa. Aí a gente se complementa muito. E é isso que o curso oferece, né? Esse que o curso oferece, quer dizer, a junção do conhecimento de vocês sim. vai poder dar o suporte para os alunos para o Enem. Né? Porque falando do Enem, a gente vai falar um pouco mais sobre a empresa de vocês no final, vai deixar o contato e tudo direitinho pra galera, né? Mas vamos logo ao que interessa, né? O que vocês acharam do tema? Vamos falar aí do Enem, da redação, vamos comentar agora. Rapaz, o tema, deixa eu ler aqui pra galera, né? Fala aí, fiquem à vontade. Desafios, e atualize também pra mim ficar por dentro. Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Então, a primeira coisa, tem a ver com invisibilidade. Tem a ver com minorias. O tema que foi do ano passado. Primeira coisa, quando bati o olho, que eu leio a prova para quem é deficiente, a gente chama essa profissão de ledor, não é leitor, é ledor, tá? Por exemplo, ontem eu li para uma menina que eu já tinha lido, ela é cega, tá? É mesmo, cara. O povo quer faz esse trabalho também. Porque todo deficiente ele pode pedir, a partir de sua deficiência, sua especificidade, uma equipe de ledores, um tempo a mais, que é 1 hora a mais, legal. Saca? E o Enem é pioneiro nisso e é exemplar no mundo. No mundo. Quem questionar o Enem, ele deveria ter argumentos para dizer não presta, não sei o quê, como é que diz? Doutrinação, não tem nada a ver. Tem nada a ver. É uma prova exemplar e seguida e copiada no mundo. Eu lendo a prova para a menina começou a dizer minorias, gostei do tema. Eu digo, tá? E eu digo, ela pensou que eu pensei. Sacou na hora, saca? E eu e o Tiago falando muito disso, por exemplo. Aí ontem, quando eu cheguei em casa, que a gente chega logo cedo na escola e desliga o celular. Entra na escola já com o celular desligado. Quando cheguei em casa, liguei o celular. Já tinha a galera que é aluno da gente, né? Pô, Cláudio acertou o tema. Cadê Tiago? Não sei o que, ninguém aparece, sei o que, acertou. Os conceitos fechei a prova, redação 10. Aí eu digo, pronto, calma, vou tomar um banho, eu tô cansado. Depois eu respondo, depois eu vejo o que é que eu acertei, o que é que eu errei, que eu não tava entendendo nada. Mas, Tiago, você abordou muito isso com seus alunos? Abordei muito. Esse tema, assim? Na verdade, a gente aborda, né? A gente aborda, Cláudio também fala sempre sobre isso. A gente sempre trabalhou com minorias, né? Como o Cláudio falou, o tema passado, que falava sobre pessoas que não tinham registro, são exatamente... Quem são essas pessoas que não têm registro? São as pessoas invisíveis socialmente, né? Sim. Que geralmente são negros, indígenas, refugiados, LGBTs, mulheres. Então são pessoas invisíveis socialmente. E agora nessa prova do Enem ela traz também essa questão de minoria. E é importante pontuar que quando a gente fala de minoria, não está falando em minoria em termos de quantidade. Sim. Não é em quantidade. Quando a gente fala em minoria é de representatividade. É que essas pessoas não têm poder político e não têm representatividade. Por isso que é minoria. Porque se for pensar em termos de quantidade, é maioria. Se a gente for pensar as pessoas pretas, se a gente for pensar no nosso Brasil, se a gente for pensar pessoas pretas, mulheres, né? A população LGBT que é menor, mas mesmo assim, indígenas e ciganos que ele traz aqui também, né? Refugiados, prisioneiros, toda essa galera aí é minoria. Então, responde quantitativamente grande parte da população brasileira. Entendi. Ontem mesmo, um tema que quando eu peguei o celular para responder, né? Eu disse a eles várias coisas que nós falamos em sala. Por exemplo, interseccionalidade. É um conceito bem recente e a gente tem várias gente boa que fala disso. Uma delas é Carla Racotirene, que é uma professora doutora lá de Salvador. E ela é maravilhosa. Ela tem um livro numa coletânea aqui de Jamila Ribeiro. A gente também trabalhou de Jamila em sala. Ela trabalha e ela fala justamente com esse título, interseccionalidade. Quer dizer, quando julga o cara preto, por exemplo, a mulher preta, é pobre, é favelada. É sem estudo. Então são várias nuances dessa pessoa. Pode ser velha, né? Pode ser gorda. Pode ser gorda. Então várias nuances dessa pessoa, elas são usadas para disseminar, para destilar esse ódio, para rechaçar, né? Como a gente leu em sala um texto de uma escritora carioca, eu esqueci o nome dela agora, e chama Elevador a Serviço, o nome do texto. E chega uma madame branca de olho azul e no elevador social ela diz:
preciso de alguém da sua cor para trabalhar na minha casa. Será que você não tá no elevador errado? É literatura, mas não é literatura. Tá aí a Mulher Monstro, real. né? De José Barbosa Neto, nosso ator premiadíssimo. José Barbosa Neto tem a Mulher Monstro, que era dito. Quantas vezes a gente vê esse óleo sendo destilado, a gente diz, pô, tá todo dia. Aqui a gente traz a teoria. Mostra aí, Tiago, por favor. Quarto de despejo, né? Que Caiu foi em 2 questões da prova de ontem. Carolina Maria Olha aí. Jesus, de uma favelada, né? Diário de uma Pega aí favelada. o Necropoli, fala Galera, aí, tem que Tiago. ficar ligado, vocês Sim, estão gente. assistindo aí. E outra Ligados. coisa, outro conceito que a gente trabalhou muito em sala de aula, que é um conceito da filosofia, é um conceito novo, né? Eu trouxe esse livrinho aqui. É um livrinho fino, mas super denso, teoricamente falando, tá? É de um autor dos Camarões, chamado Achille Mbembe, tá? Ele trabalha esse conceito de necropolítica, que esse conceito dá pra gente utilizar com qualquer minoria. Ele criou esse conceito para pensar a escravidão, que foi o primeiro regime necropolítico, né? O que é necro? Necro é morte, política de morte. Então, o Estado, enquanto instituição maior, permite a morte dessas pessoas, né? E quem são essas pessoas? Indígenas, pretos, LGBTs. São legitimadas esse tipo de morte, porque são corpos que para a sociedade não importa. Entendi. Então, morreu um indígena, morreu uma pessoa preta, morreu um LGBT, não importa. O Estado, enquanto instituição, legitima, num regime necropolítico, esse tipo de morte. Mas me diga uma coisa, os textos de apoio realmente ajudam na escrita da redação? Texto de apoio, vamos lá. Vamos para texto de apoio? A primeira grande coisa do texto de apoio que a gente diz, não se confie muito dele lhe apoiar. Ao contrário do que normalmente a gente diz isso, porque normalmente o boy quer chegar e quer dizer assim, vou fazer uma cópiazinha aqui, vou fazer uma paráfrase, eu vou dizer quantas palavras. Isso daí não é recomendável, não é para ser assim. E por incrível que pareça, este ano apoiou muito. Apoiou muito, e eu vou dizer como. O primeiro texto de apoio tá aqui, o primeiro texto de apoio, quem estava na prova ontem, né? E sim. quem vai ter acesso agora, tá dizendo, por exemplo, você sabe quais são as comunidades e povos tradicionais brasileiros? Talvez os indígenas e quilombolas sejam os primeiros que vêm à sua cabeça, mas nós temos oficialmente reconhecidos 26 e muitos outros que ainda não foram legislados, catalogados, enfim. Quer dizer, a gente tem muito. Aí ele cita aqui a quebradeira de coco, Pescadores. a marisqueira, pescador, tem Cigano. tanta gente, cigano, tanta gente que a gente só sai do binômio preto, quilombola, indígena, só sai disso. Tem muito mais gente. Aí a grande sacada ele trouxe um texto, ironicamente, para confrontar várias coisas, que é o terceiro texto de apoio. Ele diz, povos e comunidades tradicionais, e ele fala Ministério do Desenvolvimento Social. Esse ministério não foi nesse governo. Esse ministério não existe. Então, possivelmente, tudo aquilo que foi conquistado em legislações nesse ministério, que foi de outros governos, estavam apagados, estavam congelados. Quer dizer, o cara colocou isso aqui para que você interprete. Neste momento não está vigente essa lei. Neste momento congelaram, deixaram na geladeira. Pegadinha, né? Ou seja, o cara sacar, né, cara? o bom estudante, o cara preparado, ele sabe. Não tem como eu dizer que hoje vá ao Ministério do Trabalho. Não há Ministério do Trabalho, só há Ministério da Economia. Então eu tá sacado que isso tem a ver com a segunda competência do Enem, é a pertinência daquilo que você vai falar. Se o cara não saca isso, e eu vi até na internet tem muita baboseira, a galera dizendo, uma professora dizendo, porque aqui nem o Enem listou as mais de 26 grupos, não sei o quê. Minorias. A ideia não é listar as 26 minorias, é a gente reconhecer que existem e saber reconhecê-los. Aí chegou um ex-aluno meu e disse, professor, veja aqui o meu. Aí o texto dele dizia assim, Tiago, nem comentei contigo. É importante que a gente traga essas minorias para os centros urbanos e a gente dê universidade a eles. Eu disse, bicho, é justo o contrário. É você preservar os caras na localidade deles. Valorizar, reforçar, criar essa ideia de pertencimento. Aí, o que a gente disse em sala, a Natura faz isso com os amazônicos, povos amazônicos. O buriti é o coquinho que cai lá da palmeira dele e geralmente é em água, em região alagadiça. E aquela correntezinha d'água vai levando o buriti embora. Chega um momento que ele para e ele apodrece. O cara que é da comunidade onde tem buriti, ele vai lá, colhe aquilo, faz um beneficiamento breve ou entrega in natura direto, sem benefício qualquer, a natura para fazer óleo trifásico, manteiga para sabonete, para as bases dos produtos. Quer dizer, eu fortaleci essa galera, eu gerei renda, eles se organizam em cooperativa, aí o cara com essa grana reforma a casa, compra um carro, manda o filho para uma capital do seu estado,
Pra né? estudar. Eu não desloquei o cara. Aí eu tô valorizando. Valoriza e fomenta. E que historicamente, né, nesses livros aqui, tanto Casa Grande Senzala quanto Darcy Ribeiro com o Povo Brasileiro, fala o quanto o colonialismo, né, historicamente, acabou com a cultura indígena. Gilberto Freire dizia que o Brasil, quando os europeus chegaram aqui, foi sifilizado antes de ser civilizado. Ou seja, foi uma epidemia de doenças sexualmente transmissíveis e as mulheres foram estupradas, assim. Então foi uma praga de doenças que os europeus trouxeram para cá, dizimaram esses indígenas, os indígenas e outros povos, mas naquela época, vamos pensar, né, em indígenas propriamente. E essa cultura não é valorizada, essa cultura foi silenciada. E hoje em dia a gente fala em um outro movimento nas ciências sociais, que é a decolonialidade, ou seja, dar voz a esses povos que nunca tiveram, porque a nossa história foi escrita por pessoas brancas, e a história que a gente conhece desses povos é a partir de um outro olhar. É verdade. E o olhar deles sobre eles, a gente não conhece. Na véspera, eu gravei, na véspera da prova, no sábado à noite, eu gravei um podcast no grupo da gente, e eu disse... Justamente, lembrem da decolonialidade, do discurso de decolonialidade. A gente não foi descoberto. E o primeiro texto que a gente chama de Carta de Pero Vaz de Caminhos chamava-se à época de Carta de Achamento. Não achou nada, não. A gente tava perdido, não. Entendeu? Não, ninguém tava perdido, não. Pior que é verdade mesmo. Entendeu? Essa ideia. Aí a gente pega, a gente já trabalhou numa escola que tinha esse dia, sei lá, não sei o que, de abril, botou lá. Dia do Descobrimento do Brasil. Eu disse, tire isso, pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. Descobrimento do Brasil. Isso é uma vergonha. Qualquer pessoa, eu não sou formado em história. Descobrindo o Brasil só se for pra eles. Pra eles, pra nós. Pra eles não, tudo bem, mas pra gente não. No podcast eu lembrei, não fomos descobertos. A questão da miscigenação também. Não é miscigenação, não é coisa boa. Sempre nos venderam. Você vai dizer se é verdade ou não. A miscigenação foi uma coisa muito boa, por isso que a gente interage tão bem. A gente é um povo violento, pô. A gente é um povo violento. E aí? Sempre, pra tudo. Violento. Você tá errado, não pode fazer. Protesto é não sei quem financiando, é o partido XYZ. Vai em Paris ver o que é um protesto, eles querem o centro de Paris todinho, pô. Quebra tudo, pô. É carro, é banco, é quem vai passando na rua. Fogo, tudo. Aí aqui não, é o partido X que está, pô. Sai da caverna, velho. Aí depois botam culpa no Pitbull, que tem toda uma mistura. O Pitbull que é brabo. O Pitbull é brabo, bichinho. Mas, Nil, só pra fechar esse sim, continue. Vamos fechar isso aí do teste. Essa ideia de descolonialidade, por exemplo. Miscigenação, isso é uma desculpa do colonizador para falar dessa civilização dos povos originários, né? Sim. Olha como é barato matar a galera. Traz um cara e uma dona com sífilis, bota na galera a doença, e os indígenas que estavam ali, porque eles não tinham qualquer resistência a esse vírus, morreram, dizimaram-se instantaneamente, né? Sem fazer força, a galera lá fazendo churrasquinho, pegando peixinho na praia, deixando o circo pegar fogo dentro da mata, tá ligado? Não teve a gente, quando pensa no embate, era coisa de vamos atirar, tem arma de fogo, não só isso, a sífilis fez um papel fundamental. Aí a gente tem o quê? As ideias de não usar o nome mulata. Mulata vem de mula. Mulato, né? A cor do pecado. Por que minha cor é do pecado? Criado mudo. Entendeu? Né? Pô, é verdade. Saca? Criado mudo. Denegrir como algo ruim, né? A onda do criado mudo, você sabe o que é? O criado era o escravizado. Que escravo é o nome errado, é escravizado. O escravizado recebia o nome criado quando ele podia acessar a Casa Grande. Mas ele acessava pela porta dos fundos. Ó a sacada de puxar. É a porta dos fundos. Na Europa não tem porta dos fundos não, meu amigo. É só uma porta. Livro. Você entra aqui e não arrodeia a casa, não. A gente não tem elevador de serviço porque é pra ir o pretinho. Não, é porque de repente a pessoa tá fazendo uma mudança, outra coisa. Em outros cantos do mundo, na nossa cabeça, não. É empregada. É o entregador da pizza. Saca? É o quarto de serviço. E o criado mudo é o quê? Era o cara que podia ficar dentro do quarto do senhor, abanando, e ele tinha que ficar em silêncio. E várias vezes ele tinha a língua cortada. Ele não poderia falar, porque senão ele ia pro tronco. Bem bonzinho esse cara. Então, bonzinho. Assim, a gente traz feridas extremas, aí chega o cara, mimimi, não é, pô. Não é. A gente tem que repensar o nosso discurso, repensar a nossa ação, e não ter vergonha de dizer assim, vamos ver isso aqui, ó. Pense por esse lado. Porque ninguém é obrigado a saber de nada, mas a gente tem lá que dizer, ó, vamos repensar, pô. Isso, né? Isso. Mas me diga uma coisa, em relação às expectativas dos alunos para o ano que vem. Fala aí, Tiagão. Na verdade, essa questão dos temas, a gente sempre trabalhou com várias questões, né? Ambiental, o Cláudio falou,
questão ecológica, a gente trabalhou também com questões de uberização. Então, assim, sempre tem as apostas do Enem. Esse trabalho que a gente tem com minorias, esse conceito de necropolítica, com certeza o ano que vem a gente vai se aprofundar mais ainda, porque possa ser que venha, sim, só que numa outra roupagem, outra abordagem, como eu falei, é um conceito chave que dá para trabalhar com diversos temas, tá? E sempre também a gente está trabalhando com questões, fatos sociais relevantes atualmente. A gente pensar aí a questão dos digital influencers, a gente pensar a questão dos entregadores de iFood, né, que a gente chama do fenômeno da uberização ou capitalismo de plataforma. Então são vários possíveis, a questão do censo. E esse momento do momento da política, meu irmão, que esse ano foi algo que nunca aconteceu. E foi o que eu estava conversando com o Cláudio. A prova do Enem, essa prova do Enem específica, ela meio que foi um tapa na cara de alguns grupos de extrema direita para dizer, vamos acordar. E essa prova foi feita durante um governo de extrema direita. Ok? Mas mesmo assim, a prova tá lá, a gente precisa acordar para essas pautas. Essas pautas são relevantes e elas precisam ser discutidas, elas precisam ser conversadas e elas precisam ser debatidas. Porque elas são invisíveis. O debate ocorre de uma forma subliminar, Nil. Por exemplo, um texto objetivo da linguagem foi com um texto de Maria Firmina dos Reis. É uma negra alforriada. Então, assim, ao negro era proibido a alfabetização. Então, ela aprendeu às escondidas, alforriou, fugiu, enfim, e construiu alguns romances. O mais conhecido é Úrsula. Então, o fato de usar essa mulher, é a primeira romancista mulher do Brasil, né? E tempos depois é que se descobriu ela, e agora que a gente vem a estudar e tal, porque a gente sempre pensou de mulher negra escrevendo, era Carolina Maria de Jesus. Mas a Maria Firmina dos Reis, já bem um século, 2 antes, saca? Então, assim, tem umas pancadas subliminares muito fortes, sabe? Não é qualquer pessoa que vai sacar de imediato. É uma prova que mata pelo cansaço, porque se o cara não tem uma competência de leitura extrema e um hábito de leitura... E um bom repertório, um bom capital cultural. Ele se acaba. No meio ele diz, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu não aguento mais. Eu não tô entendendo nada. Não tô entendendo mais nada. Se não tiver preparado, se não tiver esses hábitos aí, o treino, que é o estudo, né? E não tiver esse hábito de ler, meu irmão, o cara fica pra trás. Maratona, viu? É uma maratona. E as questões objetivas, elas acabam dando algumas dicas que você pode utilizar na redação. Sim. Como, por exemplo, o conceito de interseccionalidade, né? Que é exatamente isso. Você analisar algo a partir de marcadores da diferença, né? Que foi o que o Cláudio falou aí. Uma pessoa ser negra, ela vai ser discriminada. Se ela for negra e mulher, ela vai ser mais discriminada ainda. Se ela for negra e mulher e travesti, ela vai ser mais discriminada ainda. Se ela for negra, mulher, travesti e gorda. Então, é isso, né? Hoje em dia não dá pra você falar só em racismo. Verdade. Porque fulano foi preconceituoso porque ele é preto. Se ele fosse rico, ele teria sido discriminado? Uma diferença que eu e o Thiago sempre impõe nas nossas aulas. O dia a dia nos prova a teoria. Exemplo, conheci o dia desse, fiz amizade com uma ex-deputada do Rio Grande do Sul, Cecília Hipólito. Eu vou mandar pra ela o podcast, ela vai adorar. E ela me disse aquilo que eu já saquei quando eu já fui 2 vezes no Rio Grande do Sul. A gente sabe que um amigo nosso fez doutorado lá, eu estive lá antes, e pra minha pesquisa de mestrado também, fui a PUC de lá. E Cecília disse, Pelotas, que é a minha cidade, é a 3ª maior população negra do país. Caraca. Ninguém fala disso, pô. Quando fala Rio Grande do Sul, a gente pensa em Gisele Bündchen, Xuxa, é branco, de olho verde, saca? Então, o nosso discurso é do colonizador, é de apagamento dessa negritude, tá ligado? Silenciamento total. É um silenciamento. Essa interseccionalidade é um conceito muito recente, 2018, Thiago? Pra 16 pra cá, 16. Que vem crescendo e a galera tem que incorporar isso, sabe? Tá certíssimo, tá certo. Em relação a filmes, séries, músicas, você acha que isso pode facilitar no desenvolvimento do texto? Muito demais, né, Cláudio? Muito. O cinéfilo aí, o cinéfilo. Bom, então vamos lá. Quantos filmes aí, caso a pessoa for fazer o recorte, por exemplo, na comunidade quilombola, quantos filmes aí trabalham com essa questão da negritude, né? Você tem aquele 12 anos de escravidão, que ganhou o Oscar, que é um filme muito famoso, né? Eu lembrei automaticamente, eu até estava comentando, agora eu vou entregar a minha idade também, né? Índios de Legião Urbana. A música Índios de Legião Urbana. Menos uma vez. Olha aí. E essa música, por exemplo, é um grito de liberdade, né? É um grito de... Quando ele fala, né? Mas nos deram espelhos, mas vimos um mundo doente. Mas nos deram um espelho e vimos um mundo doente.
Pode continuar, Então, desculpa, eu me empolguei, legal, telefone. Mas é isso mesmo. Então, assim, às vezes a gente acha, não, mas porque tem muito essa cobrança dos alunos, não, mas eu não conheço nenhum sociólogo, eu não conheço nenhum filósofo, mas às vezes um filme que você assistiu no Netflix ontem, antes da prova do Enem, pode ser útil para você. O Enem, ele exige praticamente isso do texto, da redação, em relação à redação. Existe algum tipo de modelo ou algo assim? Modelo a gente bate muito nessa tecla. Por quê? Porque chega uma galera que vem literalmente viciada com modelos exóticos. Por exemplo, a gente bateu muito com a galera esse ano que vinha assim: a série original Netflix, só abriu o texto assim. O artigo 5º da Constituição. Não, a gente chama isso de muleta. A gente não quer muleta. Porque, por exemplo, ontem também cheguei em casa, uma ex-aluna minha mandou o texto dela, tal, não sei o quê. Só clichês. E eu peguei pesado com ela e disse: não, é clichê. Tá bom, tá bem escrito, seu vocabulário é legal, com isso quando você escreve, sua pontuação tá ok. Mas cheio de clichês, porque, Nil, não adianta. E ela é uma pessoa de personalidade, ela tem sempre opinião. Eu digo: ei, cadê a minha aluna? Que sempre sabe falar tudo, que desenrola. Você engessou seu texto, sua opinião tá aqui engessada, seus argumentos estão engessados num moldezinho que X respirar. E Y não sai dali, e o seu texto não tem uma fluidez. Entendi. E o cara perde nisso. E claro, saca? Que tem que ter as competências, né? Que o Enem, são 5 competências que o Enem vai avaliar. Isso aí a gente trabalha sempre em sala de aula. São a partir dessas competências que você vai conseguir o seu 1000. Cada competência, você... Fala das palavrinhas. Pontos, né? Chega uma galera, pô, com as palavras... Além de frases inteiras, palavras, odiernamente. Eu tenho que colocar odiernamente. Como se fosse uma regra. Sabe? Se eu colocar essa palavra, vou ver. Pronto, vai ser um grande diferencial. Uma mesóclise. Você falar que nem Michel Temer. Dar-te-ei. Sim. Lá, e aí cria uma palavra no nível o nível e o texto com o nível lá embaixo. Não sustenta aquela palavra. É aquela palavra. E a adequação da linguagem. Você vem num nível de boa... que tá acessível a todos, de repente você mete lá uma mesóclise, pô, você deu um tiro no seu pé, saca? Você Mas me diga uma coisa, no Enem, como é que vocês orientam quem for fazer o Enem? Fazer logo a prova da redação logo no início, ou no final? Me fala aí, vocês orientam, usam uma determinada técnica em relação a isso? Começa a falar. Na verdade, eu até falei para os meus alunos assim, tipo, a primeira coisa, pegou o Enem, vai ler a proposta. Vai ler a proposta, vê a proposta, faz o teu esquema de redação, não escreve ainda. Vou trabalhar na introdução isso, quero utilizar isso na introdução. No desenvolvimento, que é o segundo parágrafo, eu vou trabalhar esse filósofo, esse sociólogo, esse filme, essa série. No desenvolvimento 2, vou trabalhar isso. E no fechamento, vou colocar isso. Em 20 minutos, meia hora lá, você faz lá seu brainstorm, escreveu o texto. Vai fazer tua prova. Vai fazer tua prova porque foi como o Cláudio falou uma vez em sala de aula. Às vezes, durante a prova, como por exemplo, tô aqui, eita, interseccionalidade, eu posso usar isso no meu texto. Lembrei, tinha esquecido. Vou colocar agora lá no meu argumento. Tinha esquecido. Então, assim, às vezes, durante a prova, você lembra, né? Que acabam sendo bons gatilhos, digamos assim, né? Vão surgindo gatilhos na prova bons que podem te ajudar. Então, assim, tá na metade do tempo... Aí faz a prova. Vai fazer a redação, passa limpo. Geralmente eu digo que é meia hora, né? Só para preencher o gabarito. Porque o Enem você tem que saber muito bem administrar seu tempo. A gente teve alunos, a gente tem alunos trainee, né? Que não estão fazendo definitivo agora. Que disseram, não, Thiago, não deu tempo. Foquei na redação e esqueci, não deu tempo. Tô no primeiro ano agora, ou tô no segundo ano, né? Da segunda série do ensino médio. E treineiro, né? Treineiro e não deu tempo. Deixei 20 questões que eu chutei lá, de linguagens, de humanas. Pô, então, assim, essa questão tem que ser muito bem trabalhada, muito bem, esse time. E a gente trabalha muito isso no nosso curso, porque a gente diz assim, olha, é 1 hora, no máximo, pra você escrever sua redação. Quando a gente quer tocar o terror, é de 50 minutos aí, ó. Tá aqui a proposta, 50 minutos, vão lá. Pra ler a proposta, desenhar a tese, a dissertação, e escrever e passar limpo tudo, é 1 hora. Professor, não vai dar tempo tanto, você entrega onde parar. Tem problema não, porque o Enem vai esperar você. Vai esperar mais um pouquinho, porque não deu tempo de eu terminar aqui. Não. A conclusão. Você tem que se exigir pra isso. Isso aqui é um treino. E se a gente ficar muito de boa, não, fique mais meia hora aí, tá tranquilo, não dá. Não dá, saca? Vamos lá, fala um pouco aí sobre o trabalho de vocês aí, onde vocês estão atendendo. Atualmente a gente tá dando aulas virtuais, o que tá sendo muito bom. Sim. Porque a gente então as aulas são online mesmo. Agora estão sendo online. Massa. E são...
Por incrível que pareça, os alunos até comentaram, né, que estavam achando melhor online. Eu também acho. Porque alguns não podem, questão de transporte. Sensacional. É o time das escolas para... O time da escola. A gente trabalha com... Eu mostro o vídeo do YouTube, Cláudio também, e a gente mostra, enfim, né? Aí você que tem que correr atrás, as redações, assistir, acompanhar. As redações, eles todos escrevem toda semana, coloca lá na sala Google, a gente corrige, dá o feedback. Entendeu? Massa demais, cara. Distribui o material para eles, toda a aula, aquele material específico. Tudo digital. A gente divide geralmente a aula, uma parte, Cláudio vai falar a parte de textualidades, que é a parte dele mesmo, da área dele. Mas é ao vivo? Mas a gente se interrompe. Sim, é ao vivo, é não tem gravado? nada gravado, não. É ao vivo e fica gravado? Como é que é? Não, A gente nunca deixa gravado, a gente não, nunca sabe? deixa gravado, não. Então, assistiu. Não assistiu, não assiste mais. Vai ter a boa, plataforma com o material que tem lá e Mas tem a a gente, proposta. a Certo, gente entendi. disponibiliza o material, toda semana a gente disponibiliza material. E como eu falei, esses autores que a gente costuma trabalhar não são autores muito conhecidos que as pessoas que trabalham com repertório usam. Por exemplo, esse Necropolítica é um autor que eu nunca vi nenhum professor trabalhar, até agora, né? Eu assisto também a aula de outros professores e eu nunca vi. E eu acho importante trazer esses outros repertórios, porque as pessoas já têm repertórios chaves, o que é interessante também, né? Falar de educação, Paulo Freire, claro. Não fale de Paulo Freire. Claro, vamos falar. Mas também tem Edgar Morin, tem outros autores que também podem ajudar no campo da educação. Com certeza. Marilena Chauli, José, Helena Carnal, só soma, Paulo só Weber, ajuda. Tiago Tavares. Então, assim, não faltam repertórios, né? Então, atualmente nossas aulas estão sendo online. A nossa última aula vai ser agora, né? Porque terminou. A gente só vai voltar agora em fevereiro. Certo. É nas quintas-feiras, de 2h30 até 5h30, as aulas. E qual é o Instagram? Redaxio22, né? Redaxio. Aí, galera, assim, a camisa aí. 22. @Redaxio. Aqui, ó. Aí, tá aí, ó. Aí, Mas ó. eu vou botar pra galera aí embaixo aí, pra galera. Sim. Então pronto, então galera, vocês que estão assistindo aí, né, já esclareceram com certeza muitas informações aqui em relação ao Enem, sobre a redação que aconteceu aí, né, mas pra você que ainda achou que não acertou esse ano, fica tranquilo, faz aí a tua segunda prova, vai lá, conclui a tua missão, mas se prepara já para o ano que vem, entra em contato aqui com o Cláudio, com o Thiago, para fazer parte do time aí. Então participem aí dessas aulas, com certeza vai fazer uma diferença gigante, porque se você não mandar bem na redação, né, Cláudio, você fica para trás, né? Hoje em dia é o que faz a grande diferença na prova, né? Ela tem um peso maior para questão não é? de desempate, para você compor uma nota melhor. Se você sente dificuldade, agora isso acabou, a dificuldade acabou, né? Ano que vem, 2023, vamos passar o ano aí estudando aqui com esse time aqui, faça parte dessa equipe, para você também estudar a redação da forma correta e de forma inteligente e estratégica. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, grande Cláudio. Valeu a participação para essa galera aí, né? Vamos deixar a galera do Enem descansar um pouquinho, porque tem a segunda prova ainda. Compartilhem, galera, pessoal, compartilhem aí para todo mundo, para sua galera que tá participando do Enem, para assistir esse episódio, tá certo? Deixa teu comentário, o que você achou? O que você achou da redação? Fala aí, solta aí nos comentários aí, com certeza vamos responder, como também os profissionais aqui que estão presentes também vão lhe ajudar. Tamo junto e misturado, um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Tchau.